Começando então a parte 2 do debate, só a continuação realmente do debate que a gente estava fazendo com a Arelis. Vou esperar o pessoal entrar para que a gente possa terminar de responder as perguntas. O debate foi excelente. A Arelis trouxe um montão de questões importantes para a gente debater. Então foi tão bom que a gente até fez então, essa continuação aí para que todo mundo tenha suas respostas respondidas, suas perguntas respondidas, enfim, para que a gente possa dar seguimento aí e terminar com um pouquinho mais de calma. Ah, maravilha, a Arelis já está aqui, então já vou adicionar. Aqui. Pronto. Conectando, vamos ver. Fez muito sucesso na participação da Arelis. Legal, o pessoal já está entrando. Maravilha. Esperar ele se conectar aqui com a gente. Estou mandando convite aqui para a Arelis, vamos ver. Será que não está recebendo? Aceitou? Mas não tá conectando. Tá aparecendo algo aí, pessoal? Aqui só eu apareço. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Não, né? A Arelis vai tentar sair e voltar para a gente continuar aí nossa rodada de perguntas. Enquanto isso, estou selecionando aqui todas elas. Será que a Arelis voltou? Vamos ver. Nada ainda. Conectando. Oi, tia. Agora foi? Opa. Foi sim. Oh, que bom. A gente está sem Vamos a lá. imagem de novo, mas o seu áudio De tá novo? show. De novo. Bom, posso tratar de trocar, mas não estava aparecendo nada. Nenhum áudio. Eu não estava conseguindo nem ouvir você. Isso, aquela hora você não conseguia entrar, mas agora pelo menos o seu áudio a gente tem. Arelis. Aqui deu uma travadinha. Vocês também? Aí, estamos te vendo agora. Oi. Show. Não? Tá. Indo e voltando. Congelada, sim. E agora a gente não tá nem escutando. Tio, tá ouvindo? Sim, agora sim. Mas não dá pra ver, né? Não agora dá pra... descongelou. Agora também? Ah, bom. Agora foi. Maravilha. Vamos lá, então. Então, a gente fez aquela pergunta, né, da questão da percepção dos cubanos. Aí teve mais uma, do Henrique Arelis. Você comentou que a quarentena é feita em instituições públicas. Mas como funciona o isolamento social?
e como ficou a questão da distribuição de alimentos e materiais de higiene, limpeza, etc. Sim. E aí tem mais uma, se gostaria de responder essa e a gente segue. Como você quiser. Pra mim, tanto faz. Então tá, vou fazer Vamos mais assim? essa também e aí a gente engata. Pode ser? Tá, vamos lá. Então, Então, eu tinha comentado... Vai fazer outra, então? Ou passamos a eu responder? ia, mas se você já quiser... Isso. Pode ir respondendo que depois eu faço a próxima. Que aí já é um tema um pouco diferente. Pode ser? Tá, vamos, pode ser. Então, eu falava da questão da quarentena em instituições públicas como um elemento bem importante nesse processo de conter o processo de transmissão do coronavírus. Isso tem sido muito importante, não só para as pessoas que chegam de fora, seres humanos que chegam de fora, mas também para alguns casos diagnosticados, né? Isso tem a ver, por exemplo, quando você vem de fora, tem que ficar nesses centros de isolamento, que são instituições públicas que têm se modificado para conseguir dar resposta a essa situação. Você aí recebe alimentação, atenção médica, fazem todos os testes, se começa a tratar a pessoa com um enfoque preventivo, assim, alguns medicamentos para levar a imunidade da pessoa, sim? Quando a pessoa, de fato, tem a resposta de se tem ou não, se é diagnosticado como positivo, então passa para o sistema de saúde. Se não, fica aí no centro. E é um período de isolamento de 14 dias, pelo menos, sim? São, então, instituições que todas essas condições são provistas pelo governo, pelo Estado, né? O outro processo de quarentena total tem sido feita para aquelas pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, nas casas, centros de trabalho, ou que têm ido aos hospitais para se tratar, para se diagnosticar, e aí passam diretamente também para os sistemas de saúde, são hospitalizados. É obrigatório que quando você é diagnosticado ou quando você tem uma suspeita de que você pode ter Covid, porque tem relação, tem algum tipo de conexão, seja família, vizinho, amigo de uma pessoa que já foi diagnosticada, então você é obrigatório que faça essa quarentena total. Para além disso, foi orientada para toda a população se manter em casa. Sim, desde que as aulas foram suspensas, os trabalhos, as atividades não essenciais foram suspensas, as pessoas tinham que ficar em casa o maior tempo possível, todo o que elas conseguiram estar, né? Não era uma quarentena total, não era um lockdown, mas se tentava de fazer todo um processo de conscientização para as pessoas ficarem em casa e adotar todas as medidas de preventivas, higiênicas, sanitárias possíveis. Então, essa ideia de que intentar ao máximo esse processo de isolamento físico, mas não de isolamento social. E tendo também a segurança de que você mesmo estando em casa ia ter visitas do pessoal da saúde da comunidade, ia ter, se sentir qualquer tipo de sintoma, ia ser testado, ir às instituições de saúde, enfim. Nesse sentido, funcionou a quarentena e o isolamento. Em termos gerais, teve também especificidades em função de alguns territórios e comunidades. Territórios e comunidades com uma taxa de incidência bem alta, que foram diagnosticados como focos de contaminação, em algumas províncias, se foram completamente fechados. Aí se foi decretado lockdown, quarentena total, e o isolamento e a quarentena foi obrigatório para algumas áreas. Por exemplo, na capital, que é uma das províncias com maior casos diagnosticados, com uma maior taxa de incidência, tem algumas comunidades em alguns dos municípios que se ficaram por um tempo determinado com um lockdown total, sim? Mas, em geral, foi essa ideia de
conscientização, de pedir para as pessoas ficarem em casa. Aí foi também muito importante a questão de que o transporte funcione a um nível mínimo, só para assegurar a transportação de pessoas em serviços essenciais. Isso também parou um pouco esse processo de movimentação na rua, sim? E também falei de que foi muito importante também, não só as ações de conscientização, de campanhas na televisão, não? De colocar todo o tempo informação e campanhas de conscientização para as pessoas, mas também na rua, diferentes tipos de policiais, pessoal da saúde, brigadistas sanitários que também faziam também essa conscientização. Por exemplo, as pessoas, desde o começo da pandemia, foi declarado obrigatório o uso de máscaras, né? E todas as pessoas tinham que utilizar em espaços públicos e foi muito forte o cumprimento e a exigência disso. Então, você podia receber uma multa por não ter. Então, acho que foi um processo nos dois sentidos, de conscientização e também de garantir condições para que isso acontecesse, que eu acho que é central. Não é só você querer fazer a quarentena, sino ter condições individuais e a nível social para que isso possa acontecer e também uma fiscalização adequada desse processo, né? Então, um pouco nesse sentido. E em relação aos alimentos e alguns materiais de higiene, bom, a gente falava um pouquinho de realmente tem sido um período complexo para Cuba, em termos econômicos, em termos de a escassez de alguns produtos. E ante essa situação, eu acho que a principal estratégia para dar resposta a isso foi racionar alguns produtos e fazer uma distribuição centralizada do que se tinha. Não sei se a gente conhece, mas em Cuba existe, há muitos anos, uma coisa que se chama, posso falar só em espanhol, libreta de abastecimento. Essa libreta de abastecimento é uma espécie de mecanismo onde você recebe, se cada família, cada núcleo familiar recebe mensalmente uma determinada quantidade de alimentos e produtos, sim? Uma espécie de cesta básica, sim? Uma espécie de cesta básica. Isso tem existido em Cuba há muitos anos, sim? Aí as famílias recebem, sei lá, arroz, feijão, açúcar, frango, distintos itens, sim? Coisas específicas para as grávidas, coisas específicas para os meninos, coisas específicas para pessoas que têm alguma enfermidade crônica, sei lá, diabetes, sei lá. Tem muitas especificidades. A coisa é que é uma forma de distribuição de alimentos e de outros itens também, que se fazem a nível social, sim? No momento da pandemia, a estratégia que foi levada a cabo foi fortalecer esse mecanismo de distribuição. Então, tentar, do que se tinha, né, aumentar as quantidades de diferentes itens, tanto de alimentos como de produtos de higiene e limpeza, para garantir que todas as famílias, né, que todas as famílias tiveram acesso a esses produtos, mesmo que eles não conseguissem dar resposta às necessidades de todo um mês, de toda uma família, mas sim para garantir um básico, né, um básico importante nesse período, sim? E para além disso, existem em Cuba outros tipos de mercados que não são racionados. Deixa eu falar uma coisa que esqueci, que é muito importante. Essa cesta básica, esse mecanismo de distribuição, que é totalmente planificado, centralizado, e que tem acesso a todas as famílias, né? É um mecanismo que também é altamente subsidiado. Ou seja, os preços que tem os produtos que você acessa através desse mecanismo, essa cesta básica, são produtos que têm um preço bastante simbólico. Todos eles. Arroz, feijão, café, ovos, frango, sei lá, todas essas coisas têm um preço muito, muito simbólico mesmo, porque é muito subsidiado para o Estado, sim? E você aí garante uma base geral, sim? Mesmo que isso não dê resposta a todas as necessidades de consumo, de alimentação de uma família num mês, né?
Então, para além disso, existem, sim, outros mercados no país, mercados agropecuários, mercados de oferta e demanda, mercados que você tem que ter acesso com outra moeda. Cuba também tem a particularidade que tem várias moedas, tem uma dualidade monetária, cambiária. Bom, Cuba é um país bem complicado de entenderem essas particularidades, mas a coisa é que você tem acesso a itens de alimentos, de higiene, etc., através de vários mecanismos, mas o central, o básico, foi garantido pelo governo, pelo Estado, através deste mecanismo, e em todos os meses tem se mantido assim, né? Eu acho que isso também é uma coisa bem importante. Excelente. Acho que é isso. Excelente, Arelis. Muito obrigada. A gente poderia seguir para a última? Que aí a gente já finaliza esse segundo momento aqui, que a gente já está até para além, né? Então, perguntaram aqui também como que o setor bancário está se comportando nessa retração devido à pandemia. Bom, aí eu realmente não tenho muita informação, não saberia dar uma resposta muito elaborada sobre isso. Eu acho que importante nesse processo tem sido, por exemplo, como parte desse conjunto de medidas na esfera laboral, que a gente falava alguma delas, de garantizar empregos, de garantizar salários para todos os trabalhadores, inclusive, eu não comentei, mas também para os trabalhadores que ficaram hospitalizados, doentes, foi garantido também um subsídio pelo Estado, 50% do salário foi garantido. Para as pessoas que não conseguiram trabalhar, por exemplo, é importante que, mesmo que não trabalhando, o emprego foi mantido, e em termos salariais, por exemplo, o primeiro mês se garantiu 100% do salário, e a partir daí, indefinidamente, 60% do salário foi garantido como um ingresso, mesmo a pessoa não estar trabalhando. Uma parte importante das pessoas passaram para a modalidade de teletrabalho, enfim. Tem são aproximadamente 36 medidas em relação à esfera laboral, previdência e assistência social, sim? Então, uma coisa importante que para algumas pessoas, por exemplo, do setor não estatal, falo do setor por conta própria, os autônomos, que aqui falam também autônomos, o setor cooperativo, que tiveram que parar as suas atividades. Uma boa parte dessas pessoas foi abordada, não? Conseguiu receber assistência social. Se as pessoas tinham a possibilidade de você receber assistência social nesse sentido. Porque é bem interessante, a abordagem do governo foi para as pessoas no setor estatal, o que a gente chamaria aqui de servidores públicos, os salários foram garantidos, né, pelo governo. Para as pessoas que não estão nesse setor estatal, seja cooperativo, seja privado, seja por conta própria, na modalidade que fosse, o que foi um pouco estabelecido foi não eliminar o pago das licenças, suspender o pago mensual das licenças que eles têm que pagar, fazer uma exoneração de impostos também, para aliviar a carga tributária de todo esse conjunto de trabalhadores, e para aqueles que não tinham nenhum tipo de ingressos por parte dos seus empregadores, então garantir uma espécie de renda emergencial, uma coisa assim, através, então, do mecanismo de assistência social. Então, o setor bancário um pouco nesse sentido, prestando esse tipo de ações, sim? Além de alguns subsídios que se tem garantido para setores específicos da população, sim? A gente falava também nessas medidas de como foi suspenso o pagamento de algumas dispensas importantes, como a eletricidade, a água. Então, subsídios para alguns segmentos populacionais, alguns grupos mais vulneráveis. Acho que sim, mas, em geral,
não tenho muita mais informação aí para dar, sim? Maravilha, Arelis. Bom, a gente vai finalizando então. Agradeço imensamente essa participação em nome do grupo, em nome de todo mundo que está aqui assistindo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, trouxe informações muito interessantes. E a gente só tem a agradecer mesmo, até fazer essa segunda rodada aí com a gente, né, para além do nosso tempo. Então, eu deixo o recado também de que na semana que vem a gente vai ter uma próxima live, que é a última antes das nossas pequenas férias, né? A gente vai ter como tema trabalho e saúde, no contexto da pandemia, com a professora Lucy Brown, da Universidade Federal do Acre. Então, com certeza, essa foi uma live completamente inspiradora. Agradecer novamente a Arelis. Dizer que essa e as outras lives anteriores vão estar disponíveis para assistir tanto aqui no nosso Instagram quanto também no nosso canal do YouTube. E é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido. Obrigada, Arelis, pela contribuição. E até a próxima. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, porque fez muito sucesso. Gil, só para me despedir já, acho que dá só um pouquinho para falar alguma coisa? Claro. Sim? Bom, eu queria novamente agradecer o convite do grupo. Acho que é um espaço maravilhoso de partilhar, de um pouco dar visibilidade à experiência cubana, que também não é muito difundida, né? O que é difundida dela, o que é falado dela também nem sempre com uma abordagem crítica, comprometida, né? Então, eu agradeço muito a possibilidade de falar sobre Cuba, do convite do grupo do qual faço parte, também falar meu agradecimento para a Gio, que foi super paciente, maravilhosa, fez um monte de testes, maravilhosa, a mediação, e queria já dizer adeus e já me despedir com uma frase, sim? Um pouco para a gente fechar com esse otimismo e essa esperança, um pouco que eu acho que a gente também precisa, né? Eu queria finalizar com uma frase de Fidel, que eu gosto muito dela, porque acho que é um muito bom reflexo do que é o espírito e a própria essência do que é o processo cubano. Fidel falava, é uma frase de Fidel de 1992, que está um livro que se chama Conversação com Fidel, de um autor que se chama Tomás Borges. O Fidel falava, vou falar em espanhol, no tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando y soñar además con la esperanza de que ese mundo mejor tiene que ser realidad y que será realidad si luchamos por él. El ser humano no puede renunciar nunca a los sueños. El ser humano no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es, en parte, también construirla. Martí decía que los sueños de hoy son las realidades de mañana. Y nosotros, en nuestro país, en Cuba, hemos visto convertido en realidades muchos sueños de ayer. Una gran parte de nuestras utopías las hemos convertido en realidad. Y si hemos visto convertido en realidad utopías, tenemos el derecho a seguir pensando que otros sueños algún día se harán realidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si no pensáramos así, tendríamos que dejar de luchar. La única conclusión consecuente sería abandonar la lucha. Y creo que un buen revolucionario y revolucionaria no abandona jamás la lucha, como no deja tampoco de soñar. Entonces, un poco ese es el mensaje de despedida, decir que otra alternativa es necesaria y es posible. Y nada, muchas gracias. Muito obrigada, que forma linda de terminar esse debate incrível. Obrigada, Ari. Beijão. Tchau, gente. Valeu. Agradeço. Tchau.